E aí pessoal, beleza? Voltamos aí ao curso de MySQL. A gente parou um tempinho ali, mas graças a Deus está tudo certo e a gente retornou aqui com tudo. E vamos finalizar o curso, né? Nós propomos ali um conteúdo programático e vamos finalizar ele aqui no canal. Muito obrigado aí pelas mensagens positivas, pelos feedbacks positivos e só desejo todo o sucesso aí para vocês, quem conseguiu uma oportunidade de emprego, quem também aprendeu bastante aqui com a gente, né? Muito obrigado aí pelas mensagens. Então esse conteúdo aqui é muito importante, porque a gente vê muito no dia a dia, tá? Tratamento e conversão de dados. Quem está trabalhando com RP, você vai se deparar ali com a parte de relatórios. E todo cliente, né? Ele nunca se contenta com o relatório do que o RP propõe, né? Relatório de vendas, relatório de produtos, relatório de títulos a receber, a pagar. Sempre ele quer mexer alguma coisinha. Ou ele quer deixar uma coluna tudo em maiúsculo, tudo minúsculo. Ele quer que você conte uma quantidade de caracteres. Então, o que a gente vai aprender aqui hoje, né, são vários selects que vão te dar essa solução. Então, para não ter enrolação aqui, eu criei uma base de dados aqui bem simples, chamado RP. Então, criei a tabela, isso aqui você já sabe, né? Se você não sabe ainda, é só acompanhar na playlist. Então, deixa eu aumentar aqui no Ctrl+, para você visualizar melhor. Então, a gente criou aqui um ID, né, um número da nota, cliente, o valor total e a data de emissão. A gente populou aqui essa tabela. Agora eu vou dar um select simples para você visualizar. Olha aqui. Então tem o ID, né? Tem o número da nota. Lá no RP você vai ter, né, o número sequencial, que é o número da nota fiscal, o NFCE, o NFE, o MDFE, CTE, né? E assim vai. Os clientes, né? O valor total da nota, data de emissão. Claro que tem muito mais colunas no RP, né? Mas isso aqui é um simples exemplo. Eu vou tentar simular aqui com vocês algumas funções de tratamento que eu uso no dia a dia e que você tem que aprender, tudo bem? A primeira é essa aqui, pessoal. Essa aqui é muito importante, deixa eu dar um Ctrl+. Isso aqui a gente usa, tá, bastante, que é a função left. Para que ela serve? Ela é usada para você extrair um número específico de caracteres da parte da esquerda de uma string. Isso aqui é para você saber, por exemplo, o número extenso lá. Na tabela de produtos você tem um código de barra, você quer saber os 4 primeiros, os 3 primeiros, uma nota fiscal, né? Às vezes você tem uma sequência gigantesca. Essa aqui, por exemplo, a sequência é simples, né? Ó, 1001, 1002, mas no mundo real ali a coisa é bem diferente. E às vezes você quer extrair uma quantidade de dígitos dentro de um conteúdo gigante ali, né? De vários dígitos ali. Então, é só você manter ali, ó, por exemplo, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou indo na minha tabela que a gente criou aqui, né? A tabela nota fiscal. Estou indo lá na minha coluna cliente. Olha só, a minha coluna cliente. Repara que nessa minha coluna cliente eu tenho um padrão aqui, né? Cliente A, cliente B. Imagine que se fosse na tabela de produtos, eu tenho a marca, eu tenho um grupo, subgrupo, então eu tenho uma quantidade de caracteres específicos. E eu quero, por meio dessa função, que ele vá nessa coluna. Então, nesse primeiro parâmetro aqui, ó, dessa função, eu estou colocando a coluna da minha tabela, né? Ó, essa aqui é a coluna e essa aqui é minha tabela. Estou te mostrando aqui, ó. Eu tenho minha tabela nota fiscal e eu tenho aqui a minha coluna. Eu estou dizendo para o MySQL pegar esses 3 dígitos à esquerda. Então eu vou fazer aqui, vou executar e você vai conseguir visualizar, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, o cliente, né? Então ele está indo 1, 2, 3. Então ele está pegando os três caracteres aqui iniciais, está extraindo e mostrando aqui para mim. Pessoal, às vezes o cliente pede isso aí, tá? Isso aqui é um exemplo simples, mas ele quer que você coloque os 3 primeiros caracteres de uma marca,
ou até mesmo de um cliente específico lá que tem um nome grande e as letras iniciais, né, os caracteres iniciais ali identificam aquele cliente para ele. Então você pode utilizar sim esse exemplo. Temos também a função right, né, que em inglês é a direita. Ele faz a mesma coisa. Você pode escolher uma determinada coluna. Aqui, para ficar diferente, eu escolhi o right, o número da nota, né? Então eu vim aqui, ó, número da nota, aqui essa coluna, e falei assim, olha, vai nessa coluna e você pega os dois dígitos ali à direita e mostra para mim. Então olha só, estou mostrando aqui, ó. Então os últimos dígitos, isso aqui é fundamental, pessoal. Aqui, por exemplo, eu quero ver se dentro dessa tabela existe um pulo de numeração. Um exemplo. Você pode utilizar o write ali e ver se, às vezes você tem um número extenso ó, de nota. Às vezes é assim, ó, o tamanho da nota, tá? Ou então tem até um código de barra ali, ou então tem um número que eu quero identificar que tem uma sequência ali, ó. 95, aqui 96. Eu quero identificar se existe mesmo uma sequência. E aí eu posso utilizar o write. Aqui eu estou vendo os últimos, né? Os últimos dígitos. E aí essa função aqui vai me ajudar bastante. Só uso a função, coloco a coluna que eu quero e a quantidade de caracteres. Se eu quisesse, por exemplo, 3, ó, fizesse o select aqui, ele ia mostrar ó, os 3 últimos, beleza? Então isso você pode... mas a gente usa isso mesmo, né? Você pode perguntar, claro que sim. Pode confiar. Temos também a função length, tá? Isso é utilizado ali em linguagem de programação, né? Você que já usou ali JavaScript, Python, sempre tem uma função que você consegue contar a quantidade de caracteres ou dígitos que tem em um determinado campo. Então, por exemplo, muito importante essa função aqui. Se eu estou trazendo nesse exemplo aqui porque a gente vê muito, pessoal. Às vezes a gente quer ver a quantidade de dígitos que tem em uma determinada faixa de número de nota. Então o que eu posso fazer? Uso essa função aqui, ó, length, e coloco apenas a minha coluna. Não vou utilizar um outro parâmetro, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, eu consigo ver, opa, quer dizer que eu tenho 4 dígitos ali que compõem a minha nota fiscal. Eu posso muito bem escolher uma outra coluna. Posso colocar aqui, deixa eu colocar aqui cliente, por exemplo, né? Vou colocar aqui cliente, vou selecionar e aí tá tudo certo. Eu sei que tem 9. Eu quero saber quantos caracteres ali compõem a minha coluna da marca, ou então a minha coluna referência de produto. Então você pode utilizar esse length aí. Isso aí é importante em determinados contextos. Às vezes o cliente, por incrível que pareça, ele quer que você deixe tudo maiúsculo. O nome de fornecedor, o número do documento de um título a receber. E essa função upper ou lower, elas atendem essa necessidade. O upper, né, você vai colocar essa palavra aqui, né, upper, e vai colocar o nome da coluna. Pode ser cliente, é geralmente texto, né, pessoal? Então, cliente, se eu tivesse aqui uma tabela de produtos com a coluna marca, seria marca. É um código ali que tem letras, né? Então eu posso colocar ali desde que essa coluna seja uma string, mas aqui nesse caso é o cliente. Então eu coloquei upper, coloquei aqui o meu clientão, fiz um alias, que é um apelido, isso aí você já viu ali no nosso canal. E pronto, pessoal, vou selecionar aqui, ó. Eu consigo ver essa minha coluna aqui, cliente maiúsculo, né? E o correto é maiúscula, né, pessoal? Você pode pesquisar depois aí, gramaticalmente falando, né? Mas enfim, isso não é tão importante aqui para esse contexto. Mas você pode verificar o seguinte, ó. Cliente A, tá vendo? Cliente B, cliente C, cliente D, cliente E. Às vezes, nossa, na época que eu estava conversando, o cara pedia para eu fazer essa pequena transformação. E eu tinha que gerar um chamado, pedir para o cara do desenvolvimento fazer. Sendo que
é uma coisa simples. Ele falou assim, eu quero que na coluna cliente ali fique tudo maiúsculo. E eu não sabia, cara. E era simplesmente você fazer isso aqui, né? Fazer o teu selectzinho ali, claro, lá no back-end. Seleciona ali, do cliente. Que tabela é? Tabela fiscal, beleza. Pô, eu tenho agora a minha coluna aqui, cliente. É só utilizar a função do upper. É só isso, ó. Upper, abre parênteses, fecha parênteses ali. Posso colocar até um alias ali, por exemplo. Então, cliente maiúscula, né? E aí, selecionou, pá, deixa lá no RP, o RP vai mostrar lá no front-end pro cara. Era só isso, tá ligado? Então aqui a gente colocou o ID, o número da nota, né? Para apresentar aqui com mais colunas. Mas você tem que entender aqui a lógica por trás de tudo isso, entender a função. É só você chamar a função upper ou lower, upper para maiúscula e lower para minúscula, e põe dentro do parênteses ali a coluna que você quer. Simples, né? Então vamos para a próxima função, pessoal. A próxima função aqui é muito importante, tá? Que é essa replace que a gente usa muito, tá? Então imagine que o cliente, às vezes, ele quer que você faça uma modificação de uma marca, por exemplo, né? Uma marca, antes era marca, vamos dizer, Adidas, só um exemplo, tá? Com 3D, D de dado. E agora vai ser Adidas com 2D. Ou então nós temos um cliente ali que ele mudou ali a razão social, enfim, e você precisa fazer uma modificação. Cara, você pode utilizar o replace para fazer isso de boa. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, na coluna cliente, né, o cliente A, B, C, beleza? Então o replace aqui, o que ele vai fazer? Eu estou pedindo ali para o MySQL olhar, centralizar os esforços, né, focar na coluna cliente. No segundo parâmetro, eu estou dizendo assim, olha, eu quero que você, na coluna cliente, que foi meu primeiro parâmetro, olhe, né, centralize os seus esforços ali na palavra cliente. Foque, né? Se tiver uma palavra ali chamada cliente, você vai focar só nela. Todos os registros da minha coluna cliente você vai focar e você vai substituir. É como se eu tivesse ali no bloco de notas, fazer isso aqui, ó. Deixa eu pesquisar ali no bloco de notas. Eu vou aqui, ó, editar, né? E eu tenho essa opção substituir, né? Então imagine que eu tenho aqui, vou colocar aqui Anderson, PC, computador. Então eu vou editar, localizar, ó, PC. Deixa eu colocar aqui para cima. Ó, localizou, né? E aí eu posso utilizar o substituir, o editar, vou em substituir, eu falo assim, ó, onde está PC, põe computador. Vou colocar substituir, pronto. É basicamente isso que o replace ele faz. Só que aqui eu estou indicando qual coluna que ele deve olhar. Eu estou dizendo que é para ele, nessa coluna cliente, olhar para todos os registros que contém essa palavra. E quando ele localizar, né, essa palavra aqui, ele substitua por essa aqui, ó. É basicamente isso que ele vai fazer. Então vamos selecionar aqui e dar um run. Então, ó, é isso que ele fez, ó, tá vendo? Aqui fez um alias, né, com um novo cliente. Então, olha, ele fez essa substituição para mim em massa, ó. Então, onde tinha cliente A, cliente B, cliente C, ele substituiu por comprador. Cara, às vezes isso ajuda bastante e é uma função ali de tratamento de dados. A outra função também, para a gente terminar, já que a gente vai dividir essa aula aqui, né, é a função concat. Essa também é muito importante. E para o nosso contexto ali de RP, né, a gente usa muito isso. Às vezes a gente quer, em um relatório, mostrar ali, por exemplo, não só o número da nota. Então, para você entender aqui, né, porque essa função ela é importante. Vou dar aqui um select from. Eu já coloquei as funções aqui, pessoal, para não ficar muito longo, né? E eu vi que analisando ali, as pessoas não assistem até o final, né?
Então eu estou tentando ser um pouco mais rápido ali para não deixar muito chato ali a aula, tá bom? Então veja que quando eu faço um select from aqui no nota fiscal, eu tenho esse relatório. Só que o cliente ele pode querer visualizar o número da nota concatenado com o nome do cliente, por exemplo, né? O número da nota concatenado com o cliente e a parte final ali, ou inicial da data de emissão. E aí como é que eu posso fazer isso juntando essas informações e colocando elas em uma só coluna? É o concat, tá? No Excel tem essa informação, né? Tem muita coisa ali que, se você tiver domínio no Excel ali, você pode trazer um pouco do seu conhecimento aqui para o mundo do banco e por assimilação você entende mais rápido. Então a função concat aqui, isso tem também, né, nas linguagens de programação, a concatenação. Então esse concatenar, ou seja, unir duas ou mais strings em uma só, você pode fazer aqui também no MySQL. Então aqui eu estou trazendo aqui, né, o ID, número da nota, cliente, e olha o que eu estou fazendo aqui, ó, no concat. Eu estou colocando em string, nesse primeiro parâmetro, a palavra nota. Então é como se eu estivesse digitando aqui essa palavra mesmo. Eu falo assim, ó, eu estou falando para o MySQL literalmente informar essa palavra. Eu não estou pegando essa palavra aqui, nota, de uma coluna, de uma tabela, não. Estou pedindo para ele escrever, tá? Imprimir essa palavra ali na saída, né? No resultado final aqui para mim, beleza? Eu estou pedindo também aqui, ó, no segundo parâmetro, para ele, no caso, chamar a coluna número da nota com todos os registros que estão abaixo dela. No outro parâmetro, ó, aqui com aspas simples, estou pedindo para ele juntar novamente agora a palavra cliente, o if, né? E no outro parâmetro, para ele trazer os registros que estão na minha coluna cliente. Vamos ver aqui o resultado como fica. Isso aqui a gente usa muito no relatório. Olha só, descrição nota fiscal. O cliente ele quer ver essa informação, né? Por exemplo, na tabela financeira títulos, você quer ver o número da nota com o número do documento e o número da parcela, ou então o dia da data com o documento e o número da parcela. Então você pode concatenar, você pode informar aqui, ó. Aqui eu poderia colocar só essa palavrinha aqui, tipo número, assim, ó, número, né? Vou colocar só assim o N e o ponto para você ver. Aqui, vou colocar aqui informação e aqui descrição nota. Vamos dizer que o cliente ele quis modificar, né? Olha só como fica, tá vendo? Então, esse concat aqui é muito bacana, porque você consegue concatenar colunas e além disso, além de concatenar registros, né, de colunas diferentes, você pode, assim, além disso, informar palavras que não estão ali na tabela. Como, por exemplo, a gente colocou aqui, ó, número e informação, fechou? Então, na próxima aula ali, a gente vai continuar com as funções de tratamento e dar continuidade no curso de MySQL. Valeu!